Graça e paz, meus graça e paz. Bendito Deus, nós nos achegamos a Ti, Senhor, diante da Tua magnífica presença. O Senhor é tão magnífico, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão majestoso que nós não temos noção de quem é o nosso Deus. Nós não conseguimos dimensionar que Deus é esse que nos amou de forma tão profunda e tão sem exigir nada. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo e o Senhor já tinha tudo preparado para que hoje nós pudéssemos desfrutar deste momento. Te agradeço por esta sala, te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos, te agradeço por aquele que vai transbordar, aquele que vai trazer, Senhor, o ensino, a palavra. Mas eu quero te pedir algo muito especial na manhã desse dia, para esta sala especificamente. Senhor, ativa neste lugar aquela área da nossa mente, do nosso sistema nervoso central, onde o Senhor destrava no sistema límbico o poder da nossa fé. Senhor, é ali que está residida a fé de todo homem. Todo ser que respira é no sistema límbico que está a fé, Senhor. E eu te peço, ativa a fé desta sala a tal ponto que voltemos a crer em milagres sobrenaturais. Senhor, que qualquer pessoa que passar perto de nós seja transformada, seja liberta, seja curada, seja salva. Senhor, não deixe os nossos olhos se acostumar com o natural. Faz cada um de nós viver o sobrenatural, meu Pai. Que as dificuldades da vida não nos impeça de ver que o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Eu abençoo a pastora Mônica de uma forma sobrenatural, a missionária Lila que faz, Senhor, a retaguarda desta sala acontecer. Eu abençoo os meus irmãos nos quatro cantos deste país. Cuida de nós, papai. E não nos deixa ser o mesmo depois do estudo de hoje. É o que eu te peço, ligando na terra, e te peço que o Senhor ligue no céu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu recebi. Glória a Deus. Obrigada, minha pastora. Cíntia Tanuri, vem para cá, minha irmã. Queremos te ouvir. Ó, papel e caneta na mão para a gente aprender mais com a nossa poetisa. Vem para cá. Bom dia na graça maravilhosa do nosso Deus. Depois dessa oração ativadas na fé, eu recebo também, para que essa palavra venha e cumpra o propósito pelo qual o Senhor a está enviando aos nossos corações. Amém. Se eu fosse dar um nome para a nossa reflexão de hoje, eu diria o amor que ressignifica e cura as nossas histórias. O amor que faz nova todas as coisas. É sobre este amor que eu quero transbordar hoje, pensar junto com você e que esse amor realmente nos encontre como estamos, onde estamos, mas que ele não nos permita continuar da mesma maneira, porque este é o amor que faz nova todas as coisas. Jesus, o Verbo se fez carne, andou entre nós e nos trouxe para esse lugar de novidade de vida. Amém? Então, eu gostaria de fazer primeiro uma pergunta para você. Se alguém chegasse diante de você hoje, talvez um censo, ou qualquer pessoa no seu relacionamento aí social, entre amigos, um conhecido, alguém que está querendo conhecer mais sobre você, né? Um amigo de pouco tempo que está começando um relacionamento com você, ou qualquer estranho que deseja uma informação sobre você e te fizesse a seguinte pergunta: qual a sua religião? Qual a fé que você professa? Você diria o quê? Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou da denominação batista, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano, eu sou nova família.
qual seria a sua resposta? A Lila já falou aí, cristã. Cada um daria a sua própria resposta. Eu não estou falando de a mais certa, a mais assertiva ou a errada. Estou falando que isso fala sobre também a nossa identidade. Isso faz parte também da nossa identidade. A Lúcia falou aqui, serva do Senhor Jesus. Se alguém chegasse para Jesus nos dias dele, perguntasse qual a sua religião, Jesus diria que ele era cristão, evangélico, católico, assembleiano? Não. Jesus é o Filho de Deus. Eu sou a filha de Deus. Você é a filha, o filho de Deus. Jesus ele nasceu na cultura judaica. Seus pais professavam a fé judaiana. Não consigo falar essa palavra. Professavam a fé do judaísmo. Eles foram treinados, ensinados dentro da lei, na Torá. Eles judaica. Isso, Lila, obrigada. Destravou minha língua aqui. Judaica. Eles foram treinados ali, né? Desde a terna infância, todo menino judeu, ele conhecia as leis, a Torá. Você acredita, Mônica, que uma criança ali, numa certa idade, uma criança dentro do judaísmo, ela tinha que decorar. Não estou falando só de saber ler. Ah, tem um versículo assim na Bíblia, não sei onde está. Não, eles tinham que decorar toda a Torá e as leis. Eles tinham que saber na ponta da língua. Sabe aqui nas nossas escolas, quando a criança, na época que a gente tinha que decorar a tabuada, quem passou por essa aflição aí de decorar a tabuada? Misericórdia, Jesus! E chegava na hora, você esquecia tudo. Então, ali não. Todo menino judeu, ele tinha as escolas, né, judaicas para isso. Eles tinham que saber toda a Torá, toda a lei na ponta da língua. Decorado mesmo, decorado. E aí chega Jesus, ressignificando tudo isso. Era judeu? Era. Maria e José, judeus? Sim. Iam ao templo? Sim. Conheciam a Torá? Sim. Sabiam a lei? Sim. Ensinaram para Jesus? Sim. Mas Jesus ressignifica tudo isso. Ele é o Verbo encarnado que passa a viver. Não é teoria, não é discurso, não é nada decorado. É a prática, é a vivência. É a palavra se movendo, tomando forma. E Jesus, ele não funda uma religião evangélica, apostólica ou católica, apostólica, romana. Ele não funda uma seita, uma filosofia de vida, nada disso, nada disso. Jesus faz discípulos. Se você puder, repete comigo aí. Jesus faz discípulos. Jesus me chama e te chama para ser discípula dele. E o que significa isso, ser um discípulo de Jesus? Naquela época, os discípulos, né, haviam muitos mestres, sacerdotes, que ensinavam ali, tinham os seus discípulos, e o nome dado, né, para aquela pessoa era Talmidi. Eu anotei aqui para mim não esquecer. Talmidi. Esse aluno, esse aprendiz. Então ele tinha que passar ali muitas horas, aquele tempo todo. Lembra daquele versículo onde a gente lê que Paulo, ele aprendeu ali sentado aos pés de Gamaliel, né, de um dos sacerdotes ali mais conceituados. Então ele passava horas ali aprendendo, ouvindo.
tudo que aquela pessoa conhecia sobre as escrituras e podia, né, então passar aquele conhecimento para o seu aluno e todas as regras, todos os ensinamentos, como ele deveria se comportar diante da lei, da palavra. Se acontecesse tal situação assim, fosse num dia de sábado, como é que ele deveria fazer, como ele deveria reagir. Então, tudo aquilo era passado ali para esses meninos. E eles cresciam assim. Se algum quisesse continuar, né, ele ficaria ali aprendendo para talvez ser ali o próximo sacerdote, se preparando para isso. Se não, chegava um tempo, ele voltava para casa, ia trabalhar com o ofício do pai, ia ser um carpinteiro, um pescador. Talvez justamente isso que aconteceu na vida de Pedro. A palavra fala que eram homens pescadores simples e indoutos, que não tinham tanto conhecimento. Eles não prosseguiram no estudo. Vamos dizer assim que alguém aqui na nossa cultura estudou aí até a quinta série, sexta série, parou, não deu prosseguimento aos estudos, não se formou, não se graduou. Alguns continuavam, iam serem agora os sucessores ali, mas outros voltavam para a sua vida e ajudar a sua família e trabalhar, geralmente naquilo, dar continuidade ao legado do pai, na profissão do pai. E aí Jesus chega e muda tudo isso. Jesus não monta uma sala de aula rabínica. Jesus é um mestre reconhecido. A gente lê nas escrituras quantos o reconheciam e chamava de mestre, e ele mesmo já dizia de si, sim, você disse bem, eu sou o mestre. Ele tinha discípulos, alunos que o seguiam, ele recruta esses alunos, ele mesmo vai buscar cada um onde eles estavam. Ele é aquele que passa pela praia, olha para Simão Pedro, seus irmãos, e disse: segue-me. Ele entra na coletaria e vê ali Levi, o Mateus, naquele trabalho tão desprezado pelos judeus, e diz para ele: segue-me. Jesus entra na minha vida, na sua vida, no meio da nossa bagunça, onde nós estávamos, e diz: segue-me. Um dia eu e você ouvimos também esse mesmo chamado. O amor nos escolheu, o amor nos chamou. Segue-me. E Jesus muda tudo isso. Não tinha sala de aula rabínica. Não. Era na praia, era na mesa, era de casa em casa, era caminhando pela estrada, os discípulos com fome. Ai, tem um milharal ali, vou colher esse milho. Ai, mas é sábado. E Jesus então pega a própria lei e começa a dizer: eis aqui quem é maior que o sábado. Eu estou aqui cumprindo toda a lei. Ah, mas seus discípulos chegaram aqui na minha casa. Que falta de educação, você não ensina nem o básico da educação, da higiene para seus discípulos, Jesus. Foram comer, olha aí, dona Laura, não lavaram as mãos? Que absurdo! Um mestre que não ensina o mínimo das regras de etiqueta, de comportamento para os seus discípulos. E Jesus diz: ah, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu discipular seu coração, sua mente, deixa eu expandir o seu entendimento agora. Segura essa aí. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Jesus é aquele que quebra etiquetas e regras, porque ele está acima da superfície, da aparência. Ele conhece o interior, ele vai em camadas profundas que o homem não acessa. Ele estava ali o tempo inteiro
discipulando, ensinando de uma forma tão amorosa, generosa, cuidadosa e firme os seus discípulos e todos os que estavam ao redor e derredor ouvindo, os sacerdotes. Por isso ele trazia tanto tumulto, tanta confusão, porque os sacerdotes diziam: mas a lei diz isso, ele é um judeu, ele é filho de judeu, olha o que ele está fazendo, olha o que ele está falando. Ao mesmo tempo que chocava, assustava, porque era tão cômodo para eles viverem dentro daquele rito, era tão seguro, vamos dizer assim. E Jesus mostra para eles que aquilo não tinha sentido se não fosse verdadeiro, era vazio. Não adiantava eles irem para as praças com o rosto desfigurado de quem jejuou e fazer orações altas para serem vistos como homens espirituais. É em vão subir em plataformas e discursar tão bem, com tanta oratória, e vestir uma máscara de homem e mulher tão espiritual, e ele olhar dentro e dizer: ótimo, parabéns, recebam os aplausos humanos, mas se quer falar comigo, se quer que eu te veja, vai entrar dentro do seu quarto. Vem ficar a sós. Eu quero relacionamento de intimidade. Não vem postar foto comigo, selfie comigo e dizer que me conhece, que é meu amigo e que anda comigo e postar na sua rede social. Para de colocar um versículo ali. É como uma selfie com Jesus, sou de Jesus. Naquele último dia, nada disso vai importar se não ouvir dele. Eu te conheço ou eu não te conheço? Simples assim. E tudo mais aqui, todo o sistema do mundo e religioso quer nos levar para este lugar de performance. E Jesus não está esperando isso de ninguém. Ele só quer que a gente seja os seus discípulos, aprendizes. E sabe qual é o maior discipulado de Jesus para mim e para você? Ele não quer só te ensinar e me ensinar sobre a palavra, as histórias que nós lemos na Bíblia, o contexto, por que Deus falou isso, por que Deus fez assim. Não. Ele se encarna como filho e ele vem nos ensinar a ser filhos. Ele vem me ensinar a ser filha e te ensinar a ser filha e filho de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho, não é assim que a Bíblia diz? Ele era o primogênito e se torna ele era o único, desculpa, e se torna o primogênito entre muitos irmãos. Ele vem ensinar a gente a ser filho de Deus. Esse é o discipulado do amor de Jesus para mim e para você. Jesus, ele vai ensinar a perdoar, perdoando diante dos discípulos, perdoando os seus algozes, os carrascos, aqueles que diziam, os próprios sacerdotes, os homens da lei, os donos da casa de Deus, dizendo, ele é uma fraude, ele é um anarquista, perdoando. Ele vai ensinar humildade, sendo humilde, sendo mestre, colocando uma toalha ao entorno da sua cintura e lavando os pés dos discípulos e dizendo: eu estou fazendo para vocês fazerem. Sabe aquela pessoa que ensina a criança a nadar? Um instrutor ali? Não tem como ele ficar do lado de fora da piscina dizendo: vai, bate o braço, agora, assim. Ele tem que entrar e molhar na água e segurar aquela criança e se molhar junto, e ali ele aprende a nadar, não dá, é a mesma coisa, andar de bicicleta, né? Só com as instruções você tem que ir, sentar e pedalar, cair, levantar, é prática, é vivência, é caminhar com. E Jesus fez isso com seus discípulos e faz isso hoje comigo e com você.
E eu quero falar de um discipulado muito especial hoje. Eu separei um, são tantos na Bíblia, para fortalecer, inspirar a minha fé, a sua fé, mas eu quero falar do discipulado de Jesus com Pedro, porque Pedro é uma figura que chama muita atenção, é ou não é? Esse homem impulsivo, esse homem que não pensava para falar, esse homem que, Jesus, se é você mesmo, então diz para mim ir, que eu vou andar sobre as águas, eu vou ao seu encontro. E Jesus, então vem, Pedro, pode vir, sou eu. E ele não pensa outra vez, ele salta do barco, ele começa a andar sobre as águas, e daí a pouco ele sente o vento, e ele se lembra racionalmente que água não é chão, e ele vê o tamanho das ondas, e ele lembra: Jesus é Jesus, eu sou homem, e começa a afundar, porque o medo, a insegurança é tão proporcional à coragem e impulsividade de Pedro. Parece que é tudo uma coisa só, ao mesmo tempo que ele é tão corajoso, ele é tão medroso. E Pedro fala muito de mim, de você também, de todos nós. Uma hora a gente está com tanta fé. Jesus, eu vou com você até a morte. Eu saco a minha espada, eu corto a orelha desse soldado, ninguém vai te prender, não, Jesus. E se isso acontecer, eu morro junto. Cheio de fé, cheio de coragem. No outro momento, quem é você, hein? Você não é um deles? É eu? Quem te falou isso, mulher? Tá louca? Não, não sou eu, não. Um discipulado pessoal. Sabe, Jesus não olha para mim e para você da mesma forma. Os princípios são os mesmos. A palavra de Deus é imutável para mim e para você. O nosso relacionamento é único, individual e pessoal. Porque você é você e eu sou eu. Como diz nossa pastora Rosi, simples assim. Você tem uma história, eu tenho outra. Você tem uma formação, eu tenho outra. Jesus entra na minha história. Jesus entra na sua história. E ele muda a sua história, ele muda a minha história. E Jesus entrou na história de Pedro, este homem, num momento de total frustração. A gente vai ver essa história para falar que eu não citei a Bíblia, né, gente, aqui. Em Mateus 4, ali a partir do verso 16 até o 20, a gente vai ver esse primeiro encontro, lembra? Pedro tá lá na praia, tá pescando, era Simão ainda, né? E ele está ali frustrado, ele tinha trabalhado a noite inteira, ele era pescador, ele sabia o que fazia, não pegou nada. Jesus entra na vida de Pedro num momento de frustração, de que seus conhecimentos, sua força, suas habilidades tinham falhado, foram insuficientes, porque ele não pegou peixe nenhum, nenhum peixe veio para a rede de Pedro. Certamente ele jogou aquela rede muitas vezes, de várias maneiras, usou a isca, tudo como ele fazia muito bem. E não teve resultado, e Jesus chega ali, Jesus usa aquele barco, mas depois Jesus faz um convite, diz para ele, segue-me. Jesus diz, olha, eu quero te fazer pescador de homens. Pedro já era um pescador de peixes. Mas Jesus disse: é outra pescaria, essa você não conhece. Suas iscas não vão servir aqui. Vamos pescar homens. Ele caminha aí aproximadamente esses 3 anos com Jesus. Ele vê Jesus multiplicar pães, peixes, curar, tocar leprosos. Nossa, Jesus, um homem santo tocando no impuro. Imagina! Esses homens vendo tudo isso, a bagunça na cabeça deles, né? Ou para um judeu, Jesus quebrava todas as regras possíveis e impossíveis. Jesus falava com os sacerdotes ali, vocês são tão branquinhos, tão limpinhos, tão purinhos que nem um sepulcro caiado. Bonitinho, limpinho só por fora. Por dentro eu tô vendo, hein? Toda a podridão que tá aí. E Jesus fazia isso com os discípulos. Jesus corrigia Pedro, chamava a atenção de Pedro, dava
né? Cada resposta ali para Pedro. Mas Pedro era aquele que tinha coragem também de dizer: Tu és o Cristo, para onde que eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Jesus dizia: É isso aí, Pedro. Isso não veio de você, não, eu te conheço. Isso veio do Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus revelando a você, Pedro. É isso mesmo. Eu sou Cristo e você é Pedro. Jesus dá identidade para Pedro nele. Eu sou a rocha, você é uma pedrinha, mas você é parte em mim. A pedrinha é um fragmento da rocha, você é parte de mim, em mim. Você é filho, Pedro. E essa história, nós sabemos que são tantas coisas que Pedro viveu, tantas coisas interessantes. Pedro é aquele que diz assim, né? Jesus, vamos lá, vou ser bem generoso agora. Eu estou aprendendo com o meu mestre. Olha, quantas vezes eu posso perdoar uma pessoa? 7 vezes? Número bom, hein? Olha que número bom. 7 vezes 7? Número muito bom. Pedro falava da matemática humana. Estou sendo generoso acima da medida, porque em Amós fala desse perdão por 3 vezes, né? Já era o suficiente. A pessoa errou a terceira vez, depois da terceira vez, tá bom demais, já perdoou muito. Jesus, ele não está limitado a nenhuma contagem humana. Por isso ele vai dar aquela resposta assombrosa para Pedro, para todos os que ouviam ali, para mim e para você hoje, 70 vezes 7. Ele não está falando de 490, ele está falando de quantas vezes necessário for, porque você está aprendendo, Pedro, o poder da graça. E a graça te tira desse lugar da lógica da matemática humana e te coloca em um outro nível, assim como você é amado, perdoado, você vai transbordar amor e perdão. É um outro nível. É um outro nível. E Jesus, então, ele vai mostrar para eles na prática, na cruz. Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. No ápice da dor, no ápice da vergonha, no ápice de todo o sofrimento, porque Jesus, carne, foi moído sim, sangrou sim, gemeu, doeu, padeceu naquela cruz sim. Mas ele declara ali o ápice do amor, o perdão para todos. E Pedro, tem uma cena que marca muito a gente, marca muito a minha vida, tá no ato da crucificação. Eu não separei o versículo aqui, mas eu vou fazer menção, você vai lembrar. Depois de Pedro negar a terceira vez, Jesus já tinha avisado para ele: vigia, hein, Pedro? Vigia, vigia. Aquilo acontece, ele nega, e quando Pedro está passando ali perto e vendo Jesus sendo açoitado, a palavra diz que Jesus olha nos olhos de Pedro. Jesus encontra o olhar de Pedro naquela hora. E a narrativa diz que Pedro sai correndo daquela cena, chorando, porque ele se encontra com a própria falência humana e ele diz: Eu falhei com quem eu amo. Pedro amava Jesus, esse amor é verdadeiro. Pedro não estava fingindo que amava Jesus. Como eu e você não fingimos que amamos Jesus, nós o amamos, mesmo quando falhamos com Jesus. Se você não tiver escutado nada do que eu te falei até aqui, escute isso. Mesmo quando nós falhamos com Jesus, nós amamos, não é porque nós não amamos. E ele entende isso, ele sabe disso. Porque ele conhece quem nós somos de verdade.
até o que nós mesmos não sabemos de nós. E é por isso que ali em João 21, no capítulo 21, depois você leia novamente esse capítulo lindo, Jesus vai ressignificar essa dor de Pedro, do fracasso dele, de ter negado Jesus, de ter falhado com quem ele tanto amava, por quem ele tanto era amado. Pedro reconhece o amor de Jesus e ele diz: Eu falhei com esse amor. Eu não pude corresponder a esse amor. Eu não fui para a cruz com ele como eu disse que eu iria. Eu falhei. E a culpa é uma prisão terrível, esmagadora, paralisante. Sabe, uma pessoa debaixo de culpa, alguém que comete um erro e que talvez nem queria cometê-lo, mas cometeu, enfim, e vive atormentado pela culpa. Quando a justiça dá uma sentença, por exemplo, alguém que um acidente aconteceu e atropelou outra pessoa e tirou uma vida, não foi proposital, ele não quis fazer aquilo, mas aconteceu. Quando a justiça vem trazer uma sentença, uma condenação, é até um alívio, porque aquela pessoa já está se condenando e se culpando. E Jesus ele vem significar toda a dor da culpa de Pedro na praia. Não é por acaso que é uma outra pesca maravilhosa e Jesus está ali preparando a refeição naquela praia, no lugar do encontro, onde chamou. E quando Jesus pergunta 3 vezes, não é só para, né, é para muito além de, lembra, você me negou 3 vezes, vou te perguntar 3 vezes, não. É para dar oportunidade a Pedro de reafirmar que o amava, mesmo tendo falhando. Sim, Senhor, eu tenho falhas, eu tenho erros, mas eu te amo. E é Jesus ressignificando tudo isso para dizer: eu confio em você. Porque a cada pergunta, o final era como? Então apacenta minhas ovelhas. Jesus está dizendo: eu não desisti de você. Eu te chamei para ser pescadores de homem. É isso que você é, Pedro. Você não é sua falha, você não é sua fraqueza, você não é sua culpa. Você é pescador de homens. Vai apacentar minhas ovelhas. Vai livre, vai leve, vai reconhecendo que é totalmente amado e eu aceito o teu amor limitado, humano, que muitas vezes vai fraquejar. Porque quando Pedro diz, tu sabes, não é assim que às vezes a gente fala, Senhor, olha o que que eu fiz, mas tu sabes. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Obrigada, Lila. Falta só 2 minutos aí, né? Para encerrar. Ai, meu Deus. Esse amor que me cura, esse amor que te cura. Esse amor que ressignifica a nossa história e esse amor que nos lança no nosso propósito. Esse amor que diz: vai, levanta, ergue. Pedro falou: vou pescar. E Jesus foi pescar com ele. Mas Jesus foi pescar de uma maneira diferente. Jesus disse só assim: bora, Pedro, levanta. Vamos lá apacentar as ovelhas. Nossa pescaria é essa. Não para, não. Continua. E agora potencializa. Porque foi assim a história de Pedro dali por diante. E essa é a minha e a sua. Quando o amor nos encontra, nos cura, ressignifica as nossas dores e histórias. Agora ele potencializa a nossa existência, o nosso ser, para o propósito pelo qual ele nos chamou. Amém? Que hoje esse amor nos encontre para curar, ressignificar e potencializar. Somos discípulos aprendendo a ser filhos. Amo vocês, obrigada por me ouvirem. Uou! O amor que ressignifica. Queridos, ficou gravado e você pode compartilhar com aquele que não esteve aqui na sala. Obrigada, minha pastora Tanuri, minha pastora Rosi, ora no grupo. Beijo, Lila, beijo vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Tanuri.